Então, vamos seguir nosso estudo, hoje falando de equanimidade. Vamos retornar, né, para esse momento. Como diz o Eric, vamos tomar assento em nós mesmos, né, na nossa própria presença. E a gente vai fazer isso, respirar um pouco, soltar todos os pensamentos, tudo que está permeando a mente, todas as preocupações, as insatisfações, as revoltas. A gente vai soltar tudo, tudo. Possa agora estar preenchendo o espaço da mente. Vamos liberar. Nosso corpo e mente se tornem um receptáculo adequado do que nós vamos ler, contemplar, compartilhar. A parte do Dharma que nos apoia, especialmente em tempos difíceis. Então, tome algumas respirações suaves e profundas, percebendo esse fluxo do ar entrando e saindo do seu corpo. Assentando a mente nessa presença suave e quieta. E deste lugar interno de quietude, nós nos conectamos com a presença de Guru Rinpoche e pedimos as bênçãos para que nós consigamos cultivar em nós as qualidades de um Buda completamente iluminado. E aí nós vamos fazer juntas a prece de 7 linhas. Um, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nujjantam Pema Gesardam Pula Yantsen Chogi Neutrupne Pema June Jesudra Kordu Kandro Mampefu Eki Jesudak Drupki Jinji Lapti Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgen Yogi Navjansan Pema Gesardam Pula Yatsen Chogi Nyutrupni Pema June Sudra Kordo Kandro Mampeko Eki Jesu Datruki Jinji Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio e bodhicitta no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chodan La
Janchu Bardo Dagni Chatsuchi Dagi Jinsu de Pesonante Drula Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsochi Chonan La Jancho Bardo Dani Shatsuchi Dagi Jinsu de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupacho. Agora então nós seguiremos para a prática de meditação, enquanto uma postura confortável para o corpo. Nós seguiremos conduzidos pelo Lama Ala por 24 minutos. Esses ajustes necessários, mantenha o corpo numa postura confortável que possibilite a quietude nos próximos minutos. This practice is really all about letting go. Essa prática é realmente relacionada a soltar. Releasing all distraction, releasing all grasping. Soltar todas as distrações, soltar toda a fixação. Relaxing more deeply than you've ever relaxed before. Relaxar mais profundamente do que você já relaxou na vida. But without losing the clarity of consciousness. Mas sem perder a clareza da consciência. Begin by settling your body in its natural state. Comece estabelecendo o corpo no seu estado natural. Relaxed, still and vigilant. Relaxado, quieto e vigilante. Then utterly relax into your experience of breathing. E relaxe completamente na experiência da respiração. So much so that you release even the experience of I am breathing. Relaxe tanto ao ponto de soltar a experiência de eu estou respirando. And egolessly, simply experience the phenomena, the appearances of respiration taking place. E simplesmente, sem o ego, experiencie o fenômeno da respiração acontecendo. And luxuriate in this precious opportunity we have in this time together to simply let go for the time being of all your concerns about the future and the past. E para aproveitar o máximo dessa extraordinária oportunidade que nós temos aqui, procure soltar todas as preocupações com o futuro e com o passado. Release your past. Solte o seu passado. It's already gone. Ele já se foi. Release all thoughts about your future. Solte todos os pensamentos sobre o futuro. It hasn't happened yet. Ele ainda não aconteceu. And rest in what remains. E repouse no que resta. This present moment. No momento presente. Relaxed, still and clear. Relaxado, quieto e claro.
Let your eyes be at least partially open. Deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. Let your awareness come out. Deixe a consciência ir para fora. If your eyes are closed, it's easy to feel or believe that you're inside your head. Se os seus olhos estão fechados, é fácil acreditar que a consciência está dentro da cabeça. But awareness is not inside anything. Mas a consciência não está dentro de nada. Rest in the stillness of awareness. Descanse na quietude da consciência, The flow of mental awareness. no fluxo de consciência mental. Colors, shapes manifest to your awareness. As cores, as formas se manifestam para a consciência. Sounds, smells, tastes, Sons, cheiros, sabores, tactile sensations. sensações táteis. Thoughts, images manifest to your mental awareness. Os pensamentos, as imagens se manifestam para a consciência mental. Don't try to block them. Não tente bloqueá-los. Don't try to block thoughts. Não tente bloquear os pensamentos. Let them arise of their own accord. Let them dissolve, disappear of their own accord. Deixe que eles surjam no próprio tempo e desapareçam no seu próprio tempo. And maintain explicitly that which was already there, at least implicitly. E sustente explicitamente aquilo que já está presente, ao menos implicitamente, And that is your awareness of being aware. que é a consciência de estarmos conscientes. Even in the absence of other appearances, sensory and mental. Mesmo na ausência de outras aparências sensoriais ou mentais, Your awareness of being aware is more primal. a consciência de estar consciente é mais primário. You can imagine being wide awake, Você but having no sensory appearances. É possível imaginar estar plenamente acordado na ausência de aparências, And no mental appearances. sem aparências sensoriais e nem mentais, And yet still be aware. e ainda assim estar consciente, And knowing you are aware. sabendo que está consciente. Rest primarily in that awareness of awareness. Descanse principalmente nessa consciência de estar consciente, Which has no form, no shape, que não tem forma, não tem nenhum formato, but you know it. mas você sabe. Rest in that knowing of knowing. Descanse nesse saber de saber. With all of your 5 physical senses wide open, Com todos os 5 sentidos completamente abertos, seeing colors, hearing sounds, and so on. vendo cores, ouvindo sons e assim por diante. But in the midst of the comings and goings of appearances of all kinds, rest in the stillness of your awareness of awareness. Mas em meio ao ir e vir de todos os tipos de aparência, descanse na consciência de estar consciente. In other words, you're not doing anything. Em outras palavras, você não faz nada.
simply sustain that flow of clear cognizance. Simplesmente sustente esse fluxo de cognoscência clara. The awareness of awareness in the midst of all manner of appearances coming and going. A consciência da consciência em meio a todos os tipos de aparências indo e vindo. Again, sustain this mindful awareness of awareness without distraction and without grasping onto any of the subjective impulses of the mind. Sustente atentamente a consciência da consciência, sem distrações e sem a fixação a nenhum impulso subjetivo da mente. Just be peripherally aware of all of these appearances and movements of the mind, while centrally resting in the stillness of your own awareness. Perifericamente notando todos os movimentos da mente, mas principalmente descansando na consciência da consciência. And sustain that flow of awareness without distraction and without grasping. Sustente o fluxo de consciência da consciência, sem distração e sem fixações. Out of sheer habit, of course, your awareness will now and again become distracted, carried away. Por puro hábito, a consciência de vez em quando vai ser arrastada e vai se distrair. Which means you're no longer doing this practice. Significa que você não está mais fazendo a prática. You're just being distracted. Você está apenas distraído. As soon as you recognize that your awareness has been kidnapped by distraction, relax. Assim que você perceber que a sua consciência foi sequestrada pelos pensamentos e distrações, relaxe. Release the grasping to that which distracted you. Solte a fixação àquilo que te distraiu. And once again, effortlessly, rest in the awareness of awareness. E de novo, sem esforço, descanse na consciência da consciência. And again, out of habit, you'll see again and again that you are identifying with the activities of the mind. E também por puro hábito, vez após vez, você vai perceber
que se identificou com as atividades da mente. You're thinking the thoughts, not simply observing them. Você começa a pensar os pensamentos e não apenas observá-los. You're identifying with emotions and not simply witnessing them. Você se identifica com as emoções, não apenas testemunha as So when you emoções. see the habit of grasping has set in again, Então, quando você perceber que esse hábito da fixação se estabeleceu outra vez, relax. relaxe. Release the effort of grasping. Solte o esforço da fixação. And if on occasion you find you've just become spaced out, E se de vez em quando você notar que ficou desorientado, dull, sonolento, clarity of cognizance lost, você perdeu a clareza da cognoscência, you're now identifying with the dullness of the mind. você está identificado com o embotamento da mente. Release that identification with the dullness Solte essa identificação com o embotamento. and rest once again in the natural clarity and luminosity of awareness. E de novo, apenas descanse na clareza natural, na luminosidade natural da consciência. And vividly be aware of the dullness of your mind. E fique vividamente consciente da sonolência da mente. Rest in awareness, free of distraction and grasping. Descanse na consciência, livre de distração e fixação. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Dá seu tempo, vai retomando o movimento no corpo, suavemente retomando a interação com o ambiente externo, com a tela. Para nós seguirmos nossa leitura, partindo dessa experiência interna de repousar na consciência da consciência, essa dimensão interna de pura quietude. Todos os movimentos da mente estão passando, agitado, sereno, e ele segue, e a gente segue, repousando em quietude na própria consciência. Maravilhoso, né? Aí vem uma coisa bela na mente, a gente vai embora com ela. A gente percebe, solta e volta. Aí vem uma coisa feia, a gente vai embora também. Aí percebe, solta e volta. Quantas vezes a gente precisar, né? E a gente repousa nessa experiência interna de quietude. A gente reconhece essa possibilidade. Quer dizer que a gente repousa nela os 24 minutos, não. Bom, algumas pessoas possível, né? Outras talvez não. Cada um de nós, onde estiver, a gente vai fazendo essa tentativa. E soltando o que distrai e voltando para a quietude. E quanto mais a gente toma contato com esse espaço interno, na prática formal, mais familiarizado a gente se torna nessa dimensão interna de quietude, de não ser arrastado pelos conteúdos da mente, mais possível se torna também a gente retornar para ele quando a gente está levada pelo furacão, né? A gente treinou voltar para esse espaço sempre aqui. Aí a gente percebe quando está no movimento da vida, no mundo, essa possibilidade também, porque essa experiência está sempre disponível. Quando a gente está em movimento, a consciência permanece essa natureza básica de quietude e luminosidade, né? Então a gente pode voltar para isso o tempo todo. E é muito importante que a gente retorne quando a gente sentir assim que está meio atordoado, meio pegado pelas notícias, pelas elaborações, por todas as mazelas que sempre afligiram e afligem o mundo, né? O mundo lá fora e o nosso mundo próximo também. Nossa vida pessoalmente, as pessoas que a gente ama, amigos, família. Sempre toda a gente tem algum sofrimento aí surgindo, se mostrando para nós nas nossas relações próximas. E nas relações distantes também, né? Essa interdependência que a gente vê o tempo todo pela televisão e pelas mídias. Então está sempre aí. O sofrimento do mundo está sempre presente e a gente tem esse lugar interno de absoluta quietude, a gente voltar, para a gente se fortalecer, nos armarmos das quatro incomensuráveis e aí sair para a batalha no mundo, com essas qualidades, né? Como nossa armadura, a armadura do Bodhisattva. E é isso que a gente vai fazer agora, lustrar a equanimidade da nossa armadura, né? Que parte fica isso? Será que está no coração, nessa região do peito, na região dos ombros? Não importa. Então vamos olhar para isso e pegar nosso paninho para dar uma lustrada, né? Para deixar bem brilhosa e pronta para uso. Tudo bem? Alguém tem uma queixa para fazer, uma reclamação ou um comentário? Qualquer coisa para a gente seguir. Sobre o que já foi, nessa hora a gente acessa o passado, ou sobre o que virá? Senão vamos seguindo, né? Vou compartilhar a tela e aí a gente vai para o livro físico na página 156, para quem tem o livro físico. Começamos hoje o capítulo sobre equanimidade, capítulo 7. Já percorremos um longo caminho ao longo desse nosso estudo. Contemplamos as experiências e as práticas de Shamatha, como a que a gente fez hoje. Desbravamos os caminhos da bondade amorosa, da compaixão, da alegria empática
E agora a gente chega na equanimidade para tornar isso completamente, essas qualidades, né, direcionar essas qualidades de forma completamente livre, não condicionada por desejo, aversão, por gosto ou não gosto, por nada. A habilidade da gente reconhecer todos os seres como, não só como merecedores, mas como dignos do nosso apoio para cultivar o bem-estar em si. E deixa eu achar de novo aqui, que já falei demais, já me perdi, né? Pera lá, gente. Fui lá atrás. Aqui. Então vamos seguir, vou ler e aí a gente vai comentando no caminho, tá? Equanimidade, capítulo 7, a equanimidade no budismo Theravada. Esta última prática é traduzida como equanimidade ou imparcialidade, mas cada um desses termos traz uma nuance diferente do termo original em sânscrito, o pexa. Não sei como pronuncia, tá? Desculpa a minha pronúncia equivocada, possivelmente. Nos primeiros anos de meus estudos com Geshe Rabten, em Dharamsala, ele me deu apenas 2 temas para contemplar, por vários meses. Um deles era uma meditação discursiva sobre a preciosidade e a raridade de uma vida humana, com todas as suas oportunidades de praticar o Dharma. O segundo foi a equanimidade. Não se trata simplesmente de um sentimento de indiferença, desprovido de prazer ou dor. Imparcialidade talvez seja a melhor tradução, pois contrasta com a maneira tendenciosa com que geralmente vemos os outros seres sencientes. A bondade amorosa, por exemplo, costuma ser parcial no dia a dia. Nós, comumente, sentimos bondade amorosa apenas por determinados tipos de pessoas. Aquelas que são gentis conosco, agradáveis e cordiais. Quando elas sorriem para nós, nós sorrimos de volta. Somos indiferentes a outras pessoas menos calorosas e hostis àquelas que também nos parecem hostis. Essa categorização de todos os seres sencientes nas classes 1, 2 ou 3, Geshe-Rabten apontou, é uma das principais causas da nossa própria angústia. A gente vai olhar para a nossa experiência pessoal, né? E observar como a bondade amorosa, por exemplo, no exemplo que o Lama traz, como ela é parcial, né? Vamos olhar com toda sinceridade, assim. Será que a gente tem essa qualidade, assim, completamente desprovida de parcialidade, né? Direcionada para todos de maneira igual? Para pai, para mãe, para filho, para amigo amado. Ah, não sei vocês, eu não tenho ainda não, gente. Equanimidade é a qualidade que eu preciso praticar muito, todas, né? Mas essa. Então, essa é a raiz do nosso sofrimento, né? Essa raiz. Categorizar as pessoas dessa forma nos impede de direcionar as incomensuráveis dessa forma, abrangente, equânime. Então, a equanimidade é fundamental, aí a gente vai seguir. O budismo tibetano fala de 2 aspectos da prática: a sabedoria e o método. Método ou meios hábeis abrange tudo o que não é sabedoria propriamente. Compaixão, generosidade, fé, entusiasmo, serviço e todas as outras boas qualidades. Tudo isso é método. A imparcialidade ou mesmo a imperturbabilidade é essencialmente indispensável para o aspecto do método da nossa prática espiritual. Estou falando disso brevemente agora porque, de certo modo, temos nos dedicado a esse tema o tempo todo. O tempo todo. A prática da bondade amorosa não se limitava a amar um amigo, mas a amar a si mesmo, um amigo, uma pessoa neutra e uma pessoa hostil. A compaixão e a alegria empática, da mesma maneira, estenderam-se a você mesmo, a um ente querido, a uma pessoa neutra e a uma pessoa hostil. Buscamos desenvolver essas mesmas qualidades em relação a todos os seres. De fato,
A equanimidade é absolutamente indispensável se desejarmos abrir o coração por inteiro. A equanimidade dá um polimento às outras três incomensuráveis: bondade amorosa, compaixão e alegria empática, e as conduz a um estado profundo de equilíbrio. A equanimidade vai tornar isso realmente possível, vai tornar realmente possível a gente direcionar essas outras três qualidades de forma ilimitada, né? E a equanimidade, se a gente pensa nos nossos votos ou nas nossas aspirações de Bodhisattva, né? Nos votos de Bodhisattva ou na aspiração de Bodhicitta, sempre que a gente começa um estudo, uma prática, a gente vai sempre lembrar da nossa motivação, né? E a nossa motivação mais elevada é o cultivo e a realização de Bodhicitta. Sem equanimidade, é impossível realizar Bodhicitta. E equanimidade não tem chance. A gente pode ter uma compaixão, bondade amorosa, mas se a equanimidade não está permeando a alegria empática, né? A equanimidade não está permeando e se manifestando também através dessas qualidades, é bem possível que, ainda que num aspecto sutil, ela tenha um condicionamento, né? Então, a gente vai se aprofundando cada vez mais, né? E aí a gente vai observando. De modo grosseiro, é bem possível que todos nós já tenhamos desenvolvido essa capacidade, né? De direcionar a bondade amorosa e a compaixão para seres distintos, que a gente gosta e os que a gente não gosta tanto. Sentir alegria também com a realização genuína, né? Com as ações genuínas das pessoas. Mas aí a equanimidade vai ajudar a gente a dar um passo além, né? Aí mais profundo. O caminho da purificação apresenta uma discussão técnica sobre a equanimidade como uma realização contemplativa específica, que é desenvolvida depois que se alcança a terceira estabilização meditativa na bondade amorosa. Nesse ponto, você traz à mente uma pessoa neutra, em relação a quem você não sente nenhuma atração ou aversão especial. Em seguida, foca uma pessoa que você ama e depois uma pessoa hostil, vendo em cada caso se é capaz de fazer brotar o mesmo equilíbrio calmo da mente, sem atração nem aversão. Então vejamos aqui que a gente está falando no terceiro grau de estabilização meditativa na bondade amorosa. Então a gente está com uma mente muito bem treinada em shamatha e com uma bondade amorosa muito bem praticada, assim, a gente já está se dedicando, deitando, literalmente se debruçando e trazendo essas práticas para todo momento da nossa vida. E aí, nessa experiência, né, do terceiro grau de estabilização meditativa, a mente não está agitada, gente, a mente está bem tranquila. Nesse nível, essa agitação grosseira, uma agitação mais sutil, já está. Até a agitação sutil já está se dissipando, assim. Então, a gente é capaz de se manter em quietude, reconhecendo toda essa miríade de experiências, inclusive aquelas que geram enganos, né? Aquelas compreensões equivocadas que fazem as pessoas terem ações equivocadas. Se a mente está tranquila e a gente não está enredado nas nossas concepções, é bem possível da gente ver com mais liberdade. Né, com mais liberdade da gente e com mais liberdade do outro também, reconhecendo que ele está movido por aflições que levam a ações equivocadas. Então, nesse nível de estabilização, é muito mais possível que a gente tenha essa equanimidade naturalmente, né? Enquanto a gente não chega lá, a gente vai desenvolvendo, em teoria e praticando. Tudo bem até aqui? Começa a falar muito? Vamos lá. A equanimidade manifesta a partir do terceiro grau de estabilização meditativa na bondade amorosa. Então, a gente tem um caminho bom para praticar, para desenvolver, né? Para descobrir, na verdade.
Então, nesse nível, a gente não tem apego nem aversão, né? A gente vai observar se a gente tem essa liberdade de atração e aversão. Se eu parasse por aqui, a prática poderia parecer um pouco pobre. Nivelamos os nossos sentimentos por todos os nossos amigos. Sua mãe entraria pela porta e você diria: Olá, o que posso fazer pela senhora? Não seria melhor ter carinho e atração pelas pessoas? Parece que estamos dando um passo gigante para trás em nossa humanidade. Mas isso não é verdade, e para enxergarmos o porquê, precisamos ir um pouco mais fundo. Vamos olhar para o inimigo próximo da equanimidade ou imparcialidade. O inimigo próximo é a indiferença fria. Nós provavelmente já sentimos isso algumas vezes e conhecemos pessoas em que esse comportamento é razoavelmente característico. Elas assistem aos noticiários, veem o que está acontecendo no mundo e simplesmente não se importam. Quando veem alguém sofrendo por alguma razão em um acidente de trânsito, por exemplo, pensam: não vou nem tocar nessa pessoa, posso até ser processado. Elas se afastam e isso não as perturba. Ou veem algo maravilhoso acontecer e também não se importam. Essa é a indiferença fria, o inimigo próximo. Pode se parecer superficialmente com a equanimidade, que é uma conquista muito nobre da mente, mas apenas na superfície. Só que, fundamentalmente, é muito diferente. É, o inimigo distante da equanimidade é a atração e a aversão, em que o coração busca se aproximar de alguns e rejeitar outros. Equanimidade, no entanto, é como um oceano completamente calmo. A mente está em total equilíbrio. Dentro desse aspecto da equanimidade, é importante a gente ter atenção, assim, se a gente não escorrega para essa experiência de indiferença, pensando que está sendo equânime. Aí fica indiferente por todo mundo. E isso não é equanimidade, né? Lembrando assim, a equanimidade vai nos trazer essa capacidade de ver, de perceber a humanidade compartilhada de todos os seres, a busca comum de todos. Todo mundo está desejando ser feliz e não sofrer. Algumas pessoas, na busca pela felicidade, completamente envolvidas com delusões, conflitos, aflições mentais, essas pessoas fazem coisas que só geram sofrimento para elas mesmas e para os outros. A gente vai olhar para essa pessoa e reconhecer essa rede de aflições, de delusões operando na mente dessa pessoa e vai desejar que ela seja feliz, no sentido de quê? Que ela reconheça e se libere de todas essas causas equivocadas que ela está buscando, imaginando estar cultivando as causas da felicidade. A gente vai olhar para as pessoas que a gente ama, reconhecer esse enredo operando na vida delas e ter esse desejo por elas. Quando a gente olha para uma pessoa que é neutra para a gente, que também está sofrendo, eu acho que não tem ninguém só feliz no mundo, né? O sofrimento está permeando na vida de todo mundo, sem exceção. É bom, os mestres realizados talvez sejam exceção, né? A gente olha para as pessoas que para a gente tanto faz, e a gente reconhece que essas pessoas também estão enredadas da mesma maneira, buscando ser feliz e não sofrer. E na busca por ser feliz, elas possivelmente estão também enredadas em aflições mentais, em delusões, que as move no sentido do sofrimento, na direção do sofrimento, como Shantideva diz, né? Na busca pela felicidade, a gente se apressa em cultivar as causas do sofrimento. Então, a gente olha para as pessoas que a gente não tem tanta afinidade e reconhece esse modo da mente estar operando e buscando a mesma coisa que nós todos estamos buscando. Buscando ser feliz, buscando não sofrer. E a gente olha para aquelas pessoas hostis, que trata a gente mal, que fala com rispidez, ou que é grosso, que faz coisas ruins para outras pessoas, ou que são indiferentes com o sofrimento de outras pessoas, ou que causam sofrimento para outras pessoas. A gente olha para essas pessoas
com esse mesmo olhar, assim. Essa pessoa também está querendo ser feliz e está querendo não sofrer. Na busca por ser feliz, ela está entendendo que agir dessa maneira, demonstrando poder, demonstrando força, ou o que for, ela acredita que agir dessa maneira é que vai trazer a felicidade para ela, só que ela está equivocada. A gente sabe que ela está equivocada. E a gente deseja que essa pessoa se libere dessa raiz do sofrimento, para que ela possa encontrar a verdadeira causa da felicidade, que é o que ela está buscando, mas está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo de forma equivocada. Então, com o olhar e o coração da equanimidade, a gente vai olhar para os seres assim. Tem mais, né, gente? Mas eu acho que essa é uma boa forma da gente começar. O que vocês acham, Aninha ou Paulo? Ajudem aí, por favor. Bom, antes de chegar nesse estágio elevado aí de shamatha e também de ter condições de desenvolver a equanimidade realmente, acho que a primeira observação da nossa cultura, de modo geral, é sobre a indiferença. E eu lembro que teve um rapaz fazendo mestrado na Unicamp, e então ele tinha a sua relação com o orientador, com os colegas, e aí ele se vestia fora disso, fazendo justamente a pesquisa do mestrado dele, se vestia de gari, né, de varredor de rua, nem o orientador dele o reconheceu. Sim, Os colegas passavam reto. Então, olhando para isso, eu acho interessante a gente, num estágio muito abaixo ainda do nível da equanimidade, mas pelo menos tratar essas pessoas que estão fazendo serviços secundários ou auxiliares, seja lá como a gente queira chamar isso, com respeito e dignidade, né? Isso faz uma diferença imensa para eles, né? É muito certeza, interessante. com A gente vê certeza. no cotidiano como eles, quando você olha no olho, cumprimenta, como eles têm uma mudança de É, bem postura, né? interessante. Então acho que temos que começar pelo, pelo básico ainda, né? É, até quando, vou pegar o gancho aqui, eu já reparei, quando você tá normalmente num restaurante, num quilo, qualquer coisa que seja, né? Que a gente, eu vejo comigo que é treinar a olhar a pessoa que vem trazer um copo, vem trazer nos olhos, olhar, né? Você está conversando com o outro, mas olhar para aquela pessoa que está te servindo. Isso é uma coisa assim que eu tenho procurado me policiar bastante. Ótimo, isso é uma coisa super importante, assim, né, gente? Porque a gente pensa na indiferença, a invisibilidade, quando a gente está invisibilizando a outra pessoa, ela passa lá, é como se ela não existisse, né? Quer experiência maior de indiferença do que essa invisibilidade? Aí tem profissões que são assim, né? Que isso é mais comum, o gari, são completamente invisibilizados, na maioria das vezes. Pessoas que prestam serviço de limpeza, em lugares quaisquer, Hum? não só na rua, né, na cidade. Esses tipos de trabalho que as pessoas, e sei lá o que que pensam, né, mas entendem, sei lá, que é menos importante ou menos valorizado, né, ou tem menos valor, não sei. Essas pessoas tendem a ser invisibilizadas pela maioria das outras pessoas que passam ali. Isso é o início da indiferença. E aí, isso é ótimo na sugestão do Paulo. A gente pode adotar isso para a vida, não só para a semana. Treinar o nosso olhar para realmente ver as pessoas. E quando a gente olha no olho, a gente sente essa diferença, por quê? Porque a pessoa está se sentindo vista, quando ela normalmente não é vista, não é percebida, muito menos reconhecida. Isso é muito maravilhoso, né? E perceber na feição da pessoa uma mudança, assim, né? Uma alegria de ser vista, Uhum. de ser, de receber uma palavra, que seja uma palavra de gentileza, né? De agradecimento. Pô. A gente começa a treinar por aí. Muito obrigada, Paulinha e Ana.
Vamos Na treinar verdade, para a vida. as duas pessoas, né? As duas pessoas se sentem bem, né? É, Você que quem. olhou e aquele que foi visto. É, Os dois se sentem muito bem. assim mesmo. Cris, querida, Cindy, vamos na fila. Você vai depois da Cris. Hum, Né? é, não, é que eu queria falar que eu lembrei que quando eu fiz lá no Colégio Jesuíta que eu dava aula, a gente fazia os exercícios espirituais de Santo Inácio. E ele tem uma passagem que é o tanto quanto. Eu fiquei pensando, esse tanto quanto seria uma equanimidade, né? Que Possivelmente. ele falava que a gente tem que, em tudo, fazer o tanto quanto, nem ser muito nem pouco, é o Uhum. tanto quanto, né? E eu te falei, acho que deve ter uma similaridade aí, né? Eu não conheço, mas é possível, Cris. Em tudo e para com todos, né? Possivelmente. Depois eu vou procurar para conhecer. Obrigada, Cris. Bem possível. Cindy Rum, querida, ajude-nos a clarear um pouco mais essa Não, é experiência. que o Paulo falando disso me lembrou um podcast que tem do Michel Acoforado. Não sei se vocês já ouviram, Coisa de Rico. Estou lendo o livro. Maravilhoso. Ele ficou 10 anos, ele é um antropólogo, ele é maravilhoso. Ele ficou 10 anos estudando os ricos, né? Os ricos brasileiros. E uma das coisas que marcavam, que era um marco da riqueza, né? Aí ele faz a diferença, né? O novo rico, o rico, aquela pessoa que já é um rico, né? Que herdou, é um rico mais assim, né? Que tem um dinheiro de família. E uma das coisas que marcam assim os ricos, né, quanto mais rico você é, rico há mais tempo, é a questão da indiferença. O quanto que eles não se incomodam, o quanto eles não interrompem a conversa deles quando uma pessoa vem servi-los. Então é um marco, né? É um signo, assim. Então, estão no restaurante, vem o garçom, se ele não para o que ele está falando, se ele não olha para o garçom, isso mostra que ele é um rico há mais tempo. Então, olha que doidura, né? Como diz um. Que coisa maluca, né? As pessoas, elas são dentro de uma realidade, né, de reino dos deuses, assim, elas são ensinadas e treinadas, talvez, né, a realmente não enxergar o outro, não se incomodar ou não interromper a conversa com a presença de outra pessoa. Então É. é. É muito louco isso, né? E eu pensei nisso também. Eu tô lendo o livro do Michel Conforado. É muito bom, eu gosto de ouvir ele também. E é muito doido, assim, quando a gente pensa como uma classe social, se for a família quatrocentona, como ele diz, né? Como dizem, né? Não só ele. As pessoas têm mesmo, isso é um signo, como assim de diz, é uma marcação da riqueza, né? Essa indiferença. E uma objetificação das pessoas também, né? Aquilo só é alguém para fazer algo, tem uma utilidade. Se não for essa, pode ser qualquer outra. E muitas vezes não sabe nem o nome das pessoas, dos funcionários, dos empregados. Olha, é uma. Então, aí a gente olha para essas pessoas que têm esse tipo de atitude, aí a gente fica. Que, que absurdo uma coisa dessa, né? É um absurdo, assim. Mas na mente dessa pessoa, você imagina como é que está constituído isso. A ideia de felicidade, né? A gente pode pensar o que a gente quiser, mas não vai saber exatamente, né? Está exatamente nessa distinção de manter a riqueza em um status social, ou econômico, ou político, às vezes, né? De poder, manter esse poder a partir do dinheiro, mas não só o dinheiro, que chega num nível que não é só o dinheiro que conta, né? São essas formas de agir, essas atitudes, esses símbolos, que distanciam cada vez mais. A conexão, ela se dá cada vez mais de forma frágil, assim. Será que tem relações verdadeiras e genuínas? Aí a gente olha para essas pessoas e se imagina como é que devem ser essas relações, que tem esses símbolos, esses signos como base, né? Deve ser sofrido. E daí eu lembro do Lama Santem, né, falando que a gente não deve desejar renascer como uma pessoa muito rica. Porque para o nosso karma isso é muito ruim. Imagina você nascer num contexto em que não te ensinam a enxergar o outro, né? A respeitar, a agradecer. Que É. pelo contrário. Então, para o nosso karma nascer muito rico
na verdade, é uma desvantagem, né? Um bad karma. É, pensa, eu penso que é mesmo, né? Não sei, né? Nunca tive experiência de ser Não rica, né? sei, olha, agora você me botou numa sinuca de Aninha, pensa se você nascesse muito rico numa dessas famílias, não é assim pouco rica, de ter 100 mil, sei lá, Mas, 50 milhões, 10, 100 milhões. Ser mas muito, como é muito que. rico, assim. Presta atenção. E aquele ator maravilhoso, bonito pra cacete, que é budista, que até a G já teve com Richard ele, Gere. é Richard Esse, Gere. esse é a exceção. Ele é um deus bonzinho. Ele tem um good karma. Esse, Ah, mas tem que ter cuidado, né? Que a gente não sabe das nossas sementes, assim. Tem pessoas que têm muito dinheiro e que estão beneficiando. Não é 100% das pessoas muito ricas que têm esse tipo de atitude, né? E ação. Tem pessoas sim. muito ricas que geram benefício para outras pessoas, que têm atitude diferente, que gera benefício e cuidado para o ecossistema. Mas, de forma geral, grande maioria das pessoas muito ricas, elas ocupam a mente com coisas que, a nosso ver, na visão budista do nosso caminho, são completamente desnecessárias. Por exemplo, se pensar o tempo todo para onde você vai nesse mês, porque você quer, sei lá, comprar a bolsa de não sei onde, que custa 100 mil reais. Aí essa é a sua preocupação. Aí você se programa tudo para isso. Aí você chega lá, tem a bolsa, tem a roupa, sei lá, a bolsa de 100 mil, a blusa de 6 mil euros, a calça de não sei quantos mil dólares. E aí só a sua mente está girando o tempo todo em torno desses símbolos de riqueza e poder que vão te manter nesse lugar de riqueza e poder que você acredita que tem. Então a mente está voltada o tempo todo para manter essa situação. A gente não tem tempo para praticar o Dharma. E na nossa visão, o Dharma é o que há de mais precioso. É muito mais precioso do que qualquer bilhões que esse povo tem na conta. É muito mais precioso do que isso. Então, para a gente, budista, isso é realmente escolher. Se você quer nascer numa vida, se a gente puder escolher, né? Numa vida simples, com essa possibilidade de voltar a mente para o Dharma, ou no reino dos deuses, herdeira de uma família quatrocentona, que ainda não faliu, porque tem muitas que faliram, vivem só dos símbolos, né? Para viver essa vida aí, buscando tudo de mais glamuroso e maravilhoso. E eu prefiro voltar numa vida simples, né? Que é o que tem de mais precioso. Até porque se a gente pensa assim, a gente pensa no barco da morte, né? A gente fugiu um pouquinho aqui do tema, mas tudo bem. A gente pensa no barco da morte, como é que vai ser? Então, uma mente que está treinando, ou está contemplando, ou estudando, é possível que a gente tenha, não é falar que tem mais chance ou menos chance que os outros, né? Mas uma mente que está mais tranquila, é possível que passe pelo barco da morte com uma suavidade, sei lá, né? Dependendo do tipo de morte, tem muitas causas e circunstâncias operando, causas e condições. Mas uma mente que nunca se familiarizou com um estado de estar em contato com a própria experiência essencial, né? Mais profunda e mais básica, como é que vai ser? Quando todos os adereços não existirem mais. Essa mente que está habituada a buscar coisas e riquezas e onde é que ela vai se agarrar? A gente pode pensar, né? Baseado em tudo que a gente ouviu, tudo que a gente lê, pode refletir o que que seria melhor. Agora, se a gente tiver a boa fortuna de renascer numa condição financeira boa, com chances de desenvolver intelectualmente, profissionalmente, ser uma pessoa vista e respeitada como o Richard Gere e fazer coisas boas, mais maravilhoso ainda, né? Ele tem chance de fazer movimentos para angariar fundos para gerar benefício para outros seres, para outros professores que se dedicam a praticar e ensinar para gente. Isso é maravilhoso, mas não é garantido para nós, né? Então a gente vai aspirar que a gente tenha um renascimento auspicioso que nos possibilite seguir em contato direto e praticando o Dharma, seja como for. Se a gente renascer numa família muito, muito, muito rica, a gente tenha o Dharma como nossa diretriz na vida. Se a gente nascer numa família muito, muito pobre,
A gente tem o Dharma como a nossa inspiração e caminho na vida. Independente da circunstância, a gente pode desejar isso, né? Aspirar. Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Não sei, né? O que que vocês acham? É a minha opinião aqui, mas. Ai, ai. Marcelo, o que que você acha? Queria- Desculpa, Paulinho. Não, com certeza, Lívia, né? Com certeza. Se a gente puder carregar alguma coisinha desse nosso experimento agora para um outro experimento, até independe de onde a gente vai estar, a gente vai seguindo, entende? Se a gente puder sair desse bar da morte com um pouquinho de lucidez que seja, já é tudo. Maravilhoso. Por Paulinho, isso que você é tão ia. importante a gente praticar, né? É, Praticar. praticar é fundamental, porque o que segue, né, é justamente o que nós usamos como Observe. elemento nas práticas, assim. É o que a gente está cultivando, o que a gente está olhando, o que a gente está limpando, tirando todas as cracas, o barro, tudo que está envolvendo essa joia preciosa. A gente está tentando limpar Uma coisa que isso. é importante também é se dar conta, eu não pratico para mim, porque eu nem existo. Mas assim, isso ainda é uma Então, coisa mais meio teórica, mas eu não pratico para mim. Então é muito importante ter sempre a noção que eu estou praticando para todos. Então você já pode partir dessa vida com uma mente um pouquinho mais ampla, entendeu? é, mais inclusivo. Isso é muito importante também, que é esse elemento de sabedoria, né, de reconhecimento do não eu, assim, que a gente vai falar É, pouquinho depois desse capítulo de equanimidade, mas muito é. brevemente. Que está tudo conectado, né? Chamata é a base para essa mente se aquietar, tranquilizar, e a gente vê a confusão da mente, cultivar as incomensuráveis, e Vipassana, ou as práticas analíticas de insight, elas são o fundamento da sabedoria. E tudo está junto, né? Paulinho, ia falar alguma coisa? eu quero colocar o seguinte, que a gente está lendo esse capítulo e isso fica num plano um pouco teórico, né? Você vê a história lá, tá, tudo bem, entendi. Mas eu caí muito feio do cavalo num retiro em que o abade levou uma caixa, começou a tirar uns objetos, né? Tipo um lápis, e aí a gente tinha que escrever que impressões aquilo dava, né? Um lápis, sei lá, um gancho, muitas coisas ele tirou daquela caixa, né? E, e por fim, ele pôs uma pessoa lá na frente. Um senhor, assim, sem nada de muito especial para eu falar visualmente, né? Eu nunca tinha visto aquele senhor, não conhecia. Aí realmente não me vinha nenhum sentimento especial em relação àquela pessoa. E quando aí o Abade começou a perguntar para todos o que pensaram sobre isso, que impressão tinha dado aquilo, e cada um falou sua coisa. Quando as pessoas se referiram àquele senhor, todas teceram elogios assim imensos para ele, sabe? Poxa vida, eu fui obrigado a pedir perdão que por não o conhecer, eu não tinha tido nenhum sentimento especial em relação a ele. Mas eu vi pelo comentário de todos que ele era uma pessoa muito especial. Então, realmente, a gente, quando vê desnudada essa nossa incapacidade de ver o outro no seu valor, né? Que a princípio todos são Budas, né? Eu deveria me prostrar para todos, mas eu não consigo ver isso ainda. Eu preciso realmente crescer muito nesse aprendizado. E quando o Abade fez isso, eu realmente caí do cavalo bonito, porque ficou escancarado, né? Como estou longe dessa percepção. Mas é importante, assim, obrigada, Paulinho, como é muito bom para a gente perceber, assim, como a nossa visão do outro é condicionada por aquilo que a gente ouve ou pensa que sabe do outro. Se alguém já tivesse falado da importância dessa pessoa, você automaticamente olharia para ela
e reconheceria nela aquela importância, sem você saber por sua experiência. Ah, foi a Ana que falou dessa pessoa, olha, ai, essa pessoa é especial, foi a Ana que falou. Agora, se fosse a Ana tivesse ter sido um comentário negativo. Isso daí vou ficar logo ligado. A gente é condicionado, né? Como a gente é condicionado. E isso é um elemento de sabedoria, né? Essa visão pura, não condicionada, a gente vai desenvolver a partir de sabedoria. Aqui a gente está vendo os métodos, né? E a sabedoria inclui essa nossa visão, como Paulo disse, de ver a todos como Budas, todos. Só que a gente não vê, né? A gente, quando olha, a gente vê os rótulos que a gente coloca naquela pessoa, naquele ser, né? A gente não vê o ser, o Buda que está ali. A gente vê os rótulos projetados nessa pessoa, a depender de como ela se veste, a depender de como ela caminha, de como ela fala, de onde ela está, de que forma ela está, com quem que ela chegou, com quem que ela não chegou. A gente faz as nossas inferências baseadas nesse mundo de informação. E aí cria aquela pessoa. Esses rótulos todos projetados num corpo, né? Numa aparência que surgiu num formato de corpo. E é com isso que a gente se relaciona. E aí ver a todos como Buda é isso. O Paulo teve essa oportunidade que está trazendo para a gente, que a gente vai treinar também, né? Ao longo do caminho. Isso é muito importante, né, gente? É muito importante. Os métodos são fundamentais e a sabedoria é fundamental. Então, tudo que a gente tem visto são métodos de cultivo da Bodhicitta, né? E a sabedoria é o outro elemento que compõe essa experiência. E a gente vai cultivar tudo isso. E a gente tem feito isso ao longo dos últimos anos, né? De diferentes formas, guiados por diferentes livros, por diferentes professores. Mas é tudo que a gente tem buscado ao longo dos últimos tempos. Essa capacidade, assim, de manifestar de forma equânime, imparcial, as qualidades e virtudes que a gente sabe são parte da nossa natureza essencial, da nossa natureza búdica, mas que ainda não está livre completamente. A gente tem feito é tentar encontrar, tirar tudo que está obscurecendo essa natureza para que ela se manifeste em seu pleno potencial. E é isso que a gente tem feito aqui também com esse livro. E a equanimidade é o elemento que vai nos ajudar a aprofundar mais nessa experiência, nessa possibilidade. Tudo bem? Acho que a gente vai parar nesse ponto aqui. Deixa eu compartilhar aqui só para ver a opinião de vocês. O que vocês acham? Aí vamos entrar na equanimidade no budismo tibetano, que é um subtítulo bastante longo. Acho que a gente pode cobrir esse na semana que vem, né? Uma parte dele, pelo menos. Sessão 52. E aí a gente deixa esse para começar na semana que vem. Pode ser? Vocês estão de acordo? Ou tem queixas? E aí a gente vai fazer nossas dedicações, né? As dedicações do nosso tempo, do nosso estudo. E eu quero sugerir a vocês que tragam no coração e na mente de cada um de vocês aquelas pessoas que vocês amam, as que vocês não amam tanto e aquelas que são difíceis. Traga para a mente e para o coração. Se tiver difícil manter na mente e no coração, a gente vai imaginar que elas estão sentadas aqui do nosso lado, recebendo esses méritos também dessas práticas, para um benefício do caminho delas, que elas consigam se liberar dos sofrimentos, das confusões, de toda essa teia de aflições mentais e de ilusão, assim como nós. E aí, com essas presenças todas, nós vamos fazer a dedicação dos méritos do nosso estudo de hoje. Eu quero aproveitar, antes de fazermos a dedicação, para ler para todos nós a aspiração de Shantideva. Enquanto durar o espaço, enquanto houver seres, possa eu também permanecer para dissipar o sofrimento do mundo.
que eu me torne em todos os momentos, agora e para sempre, um protetor para os sem proteção, um guia para aqueles que perdem o seu caminho, um navio para os que têm oceanos a cruzar, uma ponte para aqueles com rios para atravessar, um santuário para aqueles em perigo, uma lâmpada para aqueles sem luz, um lugar de refúgio para aqueles que não têm abrigo, e um servo para todos que precisam. Dedicação de méritos. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Tonandi tanchesi pani, tobnene pedana panjeshin, keganati balon trupai, si pezzo ledro adro asho. Prece de longa vida à Sua Santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo o benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace e a todos os lamas, nossos professores que nos auxiliam, nos conduzem, nos guiam no caminho do Dharma. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyewadjeni Dudá, Oge Lama do Gyude, Doachike Malupa, Dei Salagopa, Show. Pensei uma coisa, algo que poderia nos ajudar. Assim, ó, quando eu sentar, eu sento com todos os seres. Quando eu caminhar, eu caminho com todos os seres. Quando eu adormecer, eu adormeço com todos os seres. Quando eu me alimentar, eu alimento com todos. Quando eu dedicar, eu me dedico com todos os seres. Isso ajuda muito esse trabalho da equanimidade, né? Maravilhoso. Obrigada, Todos Marcelo. os seres. Seres, todos os seres. Pensei nisso, acho que poderia nos ajudar. E vai. Vamos nos lembrar disso, gente, né? Obrigada, queridas e queridos, pela companhia. Nos vemos na Obrigada, Aline. semana que Obrigada a vem. todos. Cuidem-se. Obrigado, Sandra. Beijos. Boa noite, Beijos obrigada. para todos, beijos.